Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Garage Vestron. Eu sou o Marcos Bucão, sou engenheiro mecânico desde a década de 80, motociclista há mais de 40 anos. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente coloca um pinhão com um dente a mais do que o original na nossa motocicleta. Bom, nesse ponto, eu tenho certeza que muitos de vocês já vão dizer, pô, se os engenheiros que projetaram a moto falaram que é aquele determinado número de dentes, não tem nada que mexer, não tem nada que trocar. Bom, eu particularmente concordo com isso, eu confesso que eu não vejo com bons olhos qualquer tipo de alteração num projeto original. Porém, como engenheiro eu sei também que quando se projeta qualquer equipamento, você faz isso em duas bases. Um é naquela base do cálculo exato, é uma situação onde uma determinada peça tem que ser exatamente daquele tamanho, com aquelas dimensões, com aquele material, caso contrário esse equipamento ou não vai funcionar ou não vai funcionar satisfatoriamente. Uma outra base para se projetar é uma base mais empírica, é quando se permite alguma flexibilidade no projeto, então o engenheiro ele opta pelaquela solução mais ampla, uma solução que dê um resultado satisfatório em praticamente todas as situações que esse equipamento vai enfrentar. Talvez um exemplo um pouco melhor de se explicar o que vem a ser um dimensionamento mais empírico é o posicionamento do guidão na motocicleta. Ninguém vai condenar uma pessoa que coloca um riser de guidão, vão falar que ela está alterando o projeto. Da mesma maneira que ninguém vai falar que o engenheiro que colocou o guidão naquela posição original é burro, não sabe que com o riser fica melhor, ou pior ainda, fez isso para economizar. Simplesmente quando o engenheiro projeta o guidão daquela maneira original, ele está optando por uma situação mais ampla que vai agradar a maioria na maioria das situações, mas não é algo obrigatório no projeto. Então, de volta ao papo do pinhão, quando o engenheiro optou por aquele determinado número de dentes original, ele fez a opção mais ampla, aquela opção que vai atender de maneira equilibrada e satisfatória a todas as situações que a motocicleta vai encontrar em todas as rotações, todas as velocidades, da maneira mais equilibrada possível. Não significa que se alguém quiser uma resposta um pouco diferente do que essa resposta, vamos dizer assim, resposta padrão, ela pode sim trocar o número de dentes do pinhão, claro que desde que dentro de um limite razoável. Portanto, indo direto ao assunto, se você me perguntar se eu colocar um dente a mais no pinhão da minha moto, a moto vai ficar melhor ou pior? Não existe uma resposta para isso. A resposta correta é: sua moto vai ficar diferente. Agora, se essa diferença para o seu estilo de pilotagem, para o que você espera da motocicleta te agradar, você vai achar que ficou melhor. Se essa diferença, por outro lado, não te agradar, você vai achar que ficou pior. Vamos, portanto, conversar um pouquinho sobre quais são as diferenças que um pinhão com dente a mais pode acarretar na performance da motocicleta. Antes de começar, fica claro que essas diferenças, elas não são diferenças muito grandes, radicais, tá certo? Dependendo da potência da motocicleta, dependendo até da sensibilidade do piloto, talvez nem perceba. Mas, de qualquer maneira, são 6 as coisas que são influenciadas quando você coloca um pinhão maior. Dessas 6, 3 são diferenças reais, é decorrência da matemática, da engenharia, vai mudar mesmo. Uma não faz diferença nenhuma. E as outras 2 são diferenças muito mais em função de qual vai ser a reação, vai ser o comportamento do piloto com aquele pinhão maior, do que realmente a mudança do número de dentes em si. Mudança número 1. Essa é a mais óbvia, a mais lógica, tá? Que a gente vai ter uma alteração na relação entre a velocidade e a rotação. Ou seja, quanto maior o número de dentes, menor será a rotação naquela velocidade. Com certeza, essa talvez seja a maior razão que leve algumas pessoas a colocar pinhão com mais dente. Ele quer andar na mesma velocidade, porém com uma rotação mais baixa. Então, pessoal, para a gente ter uma ideia de qual é a redução dessas rotações para uma mesma velocidade, eu vou mostrar a seguinte tabela que dá para ter uma ideia bem legal. É isso. Essa tabela se refere a uma Vestron 650, 15 dentes é o original de fábrica, 16 dentes é o que o pessoal de vez em quando coloca. A relação vai ser sempre a mesma. Você sempre que colocar 16 dentes, a sua rotação vai ser 6,67% mais baixa. Nessa tabela eu coloquei faixa vermelha, faixa amarela e faixa verde, principalmente porque na faixa vermelha ninguém vai andar em sexta marcha a 60 ou 70 km por hora. Do mesmo jeito que muito pouca gente anda a 170, 180 e quando faz é em pequenos momentos. O que vale mesmo é o amarelo e o verde, e a gente vê que principalmente na verde tem
uma redução que pode ser interessante. Ok, já vimos, portanto, então, que se coloca um pinhão maior, a gente vai trabalhar com uma rotação mais baixa. Agora vamos, portanto, à segunda diferença. Na minha opinião, essa que você tem que olhar com mais cuidado antes de tomar a decisão se vai mudar o número de dentes ou não. Vamos lá, então, diferença número 2. Você, alterando o seu pinhão, você vai ter uma alteração na capacidade de retomada de velocidade da motocicleta. Você vai ter uma alteração no torque que você vai sentir na roda traseira. Gente, vocês viram que eu falei torque na roda traseira, tá? Eu disse isso porque muita gente fala que trocando o pinhão para mais dentes, a moto perde potência ou a moto perde torque. Tecnicamente não é correto dizer isso, porque a potência é uma característica da moto. A Vestron 650, por exemplo, ela tem aqueles 69 CVs dela, ali pelas 8.800, 9.000 rotações. O torque é aquele mesmo, 6 ponto qualquer coisa, ali pelas 6.000 rotações, é uma característica da moto. Não interessa se o seu pinhão é de 15, é de 16, é de 17, tanto faz. Onde você sente a diferença é no torque transmitido para a roda traseira, que na verdade é o que interessa. Traduzindo isso, o que vai acontecer? Talvez numa serra que você estivesse subindo em quinta marcha com pinhão de 15, talvez você precise engatar uma quarta marcha com pinhão de 16. Mesma coisa se você está em sexta marcha na estrada, quer ultrapassar um caminhão, talvez com o pinhão de 15 fosse uma situação que você simplesmente iria acelerar. Se você tiver com pinhão de 16, talvez, dependendo da situação, você vai precisar jogar uma quinta para ultrapassar esse caminhão. Então é isso que você tem que levar sempre em conta antes de pensar em trocar o pinhão por um pinhão com mais dentes. Continuando, vamos para a nossa terceira alteração. A terceira mudança que você vai ter alterando o número de dentes é uma alteração na leitura do seu painel. Pessoal, só lembrando antes de falar de mudança de painel. As versões mais antigas, as leituras eram feitas por um sensor na roda dianteira. Nesse caso não muda nada, fica tudo igual. Porém, as versões mais novas têm o leitor junto ao pinhão, eles leem a rotação do eixo secundário, aí nesse caso tem sim alteração. E aí, aonde que ficaria a diferença no painel então? A leitura do painel vai ficar falsa, vai ficar alterada em 3 informações bem importantes: na velocidade, na distância percorrida e no consumo. Primeiramente, com relação à velocidade. Você sempre vai ter no painel uma velocidade menor do que a velocidade que você realmente está andando. Estou me referindo à velocidade marcada no painel, não velocidade real. Talvez na velocidade real ele até dê uma corrigida, mas em termos de velocidade de painel, se por exemplo você estiver andando a 107 km por hora, o teu painel vai estar marcando que você está andando a 100. Uma outra marcação de painel que vai ficar alterada é a distância, o odômetro. Você vai ter no odômetro uma distância menor do que a que você realmente percorreu. Pegando aquele mesmo exemplo, se no teu odômetro falar que você andou 100 km, na verdade você andou 107. E finalmente o último cálculo que também vai estar alterado é o cálculo do consumo de combustível da sua moto. E isso tanto faz se você vai calcular manualmente aquele cálculo de encher o tanque até a boca, percorrer uma certa distância, ver quantos litros vai precisar para encher de novo, ou o cálculo que o próprio painel, o computador da moto faz. Os dois utilizam o registro de distância que você percorreu. Só que esse registro está errado, esse registro está marcando uma distância menor. Portanto, o consumo que você vai concluir vai ser um consumo maior, você vai estar achando que está gastando mais gasolina do que realmente está gastando. Então, essas 3 primeiras diferenças são aquelas diferenças concretas, elas realmente existem, não adianta falar que não existe porque é matemática, é física. Pode ser que alguém não perceba, que sejam pequenas, como eu falei, é da ordem de 6 e pouco por cento, mas que existe, existe. Agora vamos para algumas outras diferenças que já são mais subjetivas. Diferença número 4. Se a gente aumentar o número de dente do pinhão, nós vamos ter alguma alteração no consumo de gasolina? Pessoal, tem gente que pensa da seguinte maneira: se eu estou andando numa velocidade com uma rotação mais baixa, a minha moto vai gastar menos gasolina do que se eu estivesse na mesma velocidade com uma rotação mais alta. Até parece lógico, mas é um equívoco completo, não tem nada a ver. O consumo de combustível de qualquer motor, ele é proporcional à energia que esse motor está despendendo para avançar ou para funcionar e não proporcional ao número de rotações que ele tem naquele momento. Eu acredito que a maneira mais didática de explicar isso é fazer uma analogia com bicicleta. Todo mundo anda de bicicleta, todo mundo sabe que se você coloca uma relação muito curta, você vai se cansar demais porque você vai pedalar muito mais rápido do que o necessário.
Por outro lado, se você coloca uma relação muito longa, você vai se cansar mais do que o necessário também, porque você vai estar pedalando menos, só que fazendo muito mais força. No teu caso, quando a gente fala se cansar, significa consumir energia. Jogando esse exemplo para a motocicleta, os pistões seriam as suas pernas e consumir energia seria consumir combustível. Portanto, a moto está mais econômica não é quando está com mais ou menos rotação, e sim quando ela está com a rotação correta para aquela velocidade. Então, respondendo se a moto vai ficar mais econômica ou não com um pinhão maior. Depende totalmente de como o piloto vai se adaptar a esse novo regime de rotação que ele vai encontrar. Eu acredito que numa faixa de rotação constante, aquela faixa verde que eu mostrei lá atrás, tá? Numa estrada, se o piloto mantiver uma velocidade uniforme, ele vai sim ter um consumo melhor, ele vai gastar menos gasolina. Mas, por outro lado, se por falta de retomada, esse piloto começar a reduzir mais do que ele iria reduzir com um pinhão de 15, principalmente se ele continuar querendo o mesmo tipo de resposta que ele tinha com um pinhão de 15, aí não, porque aí ele vai chamar mais no acelerador para compensar a perda de retomada e com isso ele vai gastar mais gasolina. Vamos seguindo adiante, vamos para a próxima diferença, diferença número 5. Diferença número 5, na verdade não é nenhuma diferença, é mais uma dúvida, é mais uma pergunta. O pessoal sempre fala, será que se eu botar um pinhão maior, eu vou estar sobrecarregando algum componente da minha motocicleta? Quanto a isso, essa resposta é muito simples. Não, você não está sobrecarregando nada na sua moto, desde que você saiba administrar as rotações com esse pinhão novo. Não é uma questão do tamanho do pinhão, e sim como você vai dirigir a motocicleta com esse pinhão novo. Estando num regime de rotação certinho, não vai sobrecarregar nada. Já vamos chegando no final e a última possível alteração, essa é aquela que vai interessar bastante aos Valentino Rossi da vida, tá? E a nossa sexta e eventual última alteração seria, eu vou ter uma alteração na velocidade máxima final da moto? E a resposta é a seguinte, se você colocar um pinhão maior na sua moto, pode ser que você tenha uma velocidade final maior e pode ser que você tenha uma final menor. Vai depender da situação que você está encontrando naquele momento. Vamos lá, vamos explicar o que acontece. Na V-Strom, limitação de velocidade final é uma limitação da potência da moto, não é uma limitação da rotação da motocicleta. Lógico que existe um mapeamento, esse mapeamento estabelece limites para preservar a integridade do motor, porém, a sexta marcha, uma V-Strom, tem o seu limite por potência, não por rotação. A maior prova disso é que, por exemplo, com um pinhão de 16 dentes, se você colocar 9.000 giros, a moto estaria a mais de 210 km por hora. E a gente sabe perfeitamente que a moto não alcança 210 km por hora e a gente também sabe que a moto alcança até com uma certa facilidade 9.000 RPMs. Dito isso, a conclusão é a seguinte, se você tiver com um pinhão de 16, um pinhão maior, numa condição favorável, vamos dizer que a pista que você está tem um leve declive ou você está com vento favorável, certamente a sua velocidade final vai ser maior do que seria a velocidade final com um pinhão de 15. Por outro lado, se a condição da pista for um pouquinho adversa, você tiver um leve aclive, ou se por acaso você tiver com vento contra, alguma coisa que a moto precisa fazer mais força para avançar, aí pelo contrário, com um pinhão de 16 você vai ter uma velocidade final menor do que você teria com um pinhão de 15. Bom, de qualquer maneira, essa última diferença é a que menos interessa. A gente está falando mais até como curiosidade, porque ninguém está pensando em trocar um pinhão de motocicleta, porque aí ele vai andar a 200 por hora em vez de andar a 195. Isso é besteira, tá? O cara está mais pensando comodidade, conforto na moto e alguns pensando em economia de combustível. É isso, pessoal. Vamos chegando no final do vídeo. Eu creio que com essas diferenças que foram mostradas, você já pode formar uma opinião e tomar decisão se no seu caso é melhor trocar ou não. No meu caso particular, eu não trocaria não. Eu me mantenho com o pinhão original. Mas cada um é cada um. Eu acredito que o perfil de quem vai gostar de um pinhão de 16, primeiro é o cara que usa mais em estrada, definitivamente. Colocar um 16 para uso urbano não faz o menor sentido. E também é aquele piloto que já acha que a potência da 650 está mais do que bom, não precisa mais do que isso, tá? Tem uma tocada mais tranquila, não dá aquela chamada, não precisa de tanta retomada, esse cara vai gostar. Por outro lado, aquele piloto que gosta de potência, gosta de uma direção mais esportiva, sonha em trocar
a 650 pela 1000, ou andou na Versys de um amigo e gostou mais da Versys, esse definitivamente não deve trocar por um pinhão maior. Então, chegamos ao final. Quem me aturou até aqui, muito obrigado. Quem gostou, dá um like. Quem tiver afim pode se inscrever no canal. Garage Vestron, um vídeo atrás do outro para a galera que é apaixonada por motocicleta. Tchau, foi um prazer e até o próximo.